Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Nerd Brasil. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho do CentOS Linux 7.0. Hoje é 19 de junho de 2016 e quem não conhece o Linux é um sistema operacional como o existente na Microsoft Windows, que é o que é mais comumente usado, e entre outros de família Unix, como o FreeBSD, o Solaris, o HPUX, AIX da IBM, entre outros, tá? O Linux tem uma licença de uso que se chama GPL, que permite que você edite qualquer coisa no seu código-fonte, tanto do Linux quanto dos seus serviços e softwares que trabalham dentro do Linux. Você consegue editar ele e modificar, ou até mesmo estudar somente o seu funcionamento, porque é tudo aberto. É diferente do ambiente Microsoft, por exemplo, que possui seu código-fonte fechado. Você não consegue ver o código-fonte de nenhum aplicativo da Microsoft, tá? E o CentOS Linux é comumente o mais utilizado dentro do ambiente de servidores Linux, porque ele é totalmente gratuito e ele tem a sua base no Red Hat que é esse aqui. A sua diferença basicamente é o suporte da Red Hat, que é quem produz o sistema operacional Red Hat. Eles te dão suporte tanto na utilização do sistema operacional quanto também nos pacotes, na atualização e bug fixes. Então, se você não, precisa atender um SLA rápido e você trabalha para uma grande corporação, você com certeza vai precisar pagar a licença do Red Hat para poder ter o suporte deles. Se você não precisa desse suporte, você não precisa de um SLA rápido e você não precisa de um custo baixo, você pode usar o CentOS Linux porque ele é uma versão clone exata do Red Hat Enterprise Linux e as suas versões coincidem, né? Então a versão 7.0 do Linux CentOS 7.0 é idêntica ao Red Hat Enterprise Linux 7.0, tá? As versões elas sempre coincidem. Então hoje, 19 de junho de 2016, se você pegar o CentOS 7.0 aqui no site da centos.org, você vai estar tendo o mesmo Linux que é do Red Hat Enterprise 7.0, só que sem o suporte e fazendo o download também diretamente do sistema de pacotes da CentOS, tá bom? Essa é a diferença entre os dois. E se você não conhece Linux, você nunca instalou na sua vida, o Linux está começando agora, eu te recomendo que você comece pelo CentOS, porque é o mais estável para mim, tá? Eu conheço diversas distribuições do Linux, eu já trabalhei com CentOS, com Ubuntu e com Red Hat também, tá? Nesses últimos 10 anos aí que eu tenho trabalhado com Linux, e eu recomendo que você use o CentOS Linux tanto no seu desktop como no seu servidor, seja ele para qual fim seja você um usuário iniciante que precisa de um desktop Linux para começar a aprender a trabalhar com Linux, ou seja você um usuário avançado que precisa de um servidor e você não pode pagar por uma licença de servidor cara, você precisa de um servidor web para poder instalar o seu WordPress ou simplesmente para hospedar o seu site dos seus clientes. Eu uso o CentOS Linux e recomendo, tá? Eu uso ele tanto com os meus clientes de VPS quanto os clientes de WordPress e todos eles são muito bem atendidos. Ele é muito estável, não trava. O Linux não tem vírus, ele tem um funcionamento diferente do Windows, então ele não é suscetível a vírus, igual acontece com o Windows. E ele também tem, já hoje, ele já está bem, é, vamos dizer assim, ele já possui todas as ferramentas que você precisa para poder substituir as ferramentas pagas de outros fabricantes, tá? Então ele tem aqui o seu
editor de texto, editor de planilha, apresentação. Então, se você quer aprender o Linux e precisa migrar o seu ambiente de trabalho, eu te recomendo que use o CentOS, porque você vai continuar trabalhando e fazendo tudo que você fazia no seu outro sistema operacional, seja no Mac ou seja no Windows, você vai conseguir fazer usando o CentOS, tá? Porque você vai ter suporte aos seus arquivos igual você tinha antes. O único suporte realmente que você não vai ter no Linux é os joguinhos, porque os joguinhos de Windows você não vai conseguir, obviamente, rodar ele dentro do seu CentOS. Mas você consegue, durante a instalação do CentOS, dividir o file system do sistema operacional de modo que você possa continuar tendo o seu Windows para você usar os seus jogos, né, e outros aplicativos que só funcionam no Windows, e o Linux na outra partição para você poder trabalhar e aprender sobre ele, tá? Ou mesmo se você quiser apagar tudo, você que também tem um computador mais antigo, não está funcionando legal, ele está lento, você pode instalar o CentOS que você vai dar uma sobrevida muito boa no teu computador, tá bom? Então, se você acessando aqui o site centos.org, você vai clicar em Get CentOS. No meu caso aqui está em inglês porque o meu ambiente é todo em inglês, mas com certeza para vocês vai aparecer em português porque eles já têm em todas as línguas, tá? Vocês vão clicar em Get CentOS e depois em DVD Use e vão gravar um DVD instalador ou mesmo uma USB instaladora. Vocês vão ter o guia logo a seguir aí, como é que vocês vão fazer para poder instalar. E é bem simples para poder instalar, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma durante a instalação do CentOS Linux 7.0. Essa versão tá bem simples de instalar. E eu vou recomendar para vocês o curso, tá? do Alexandre e da Escola do Linux, que ensina vocês desde o básico, que é a instalação do Linux CentOS 6.0, e do 7.0, que é a versão agora mais atual, até mesmo a virtualização dentro do Linux, a parte de rede dele, IP tables e edição de arquivos, permissionamento de arquivos, permissionamento de usuário, quem que é o usuário root, tá? Ele vai estar abordando isso tudo com vocês dentro do curso deles. E eu conheci o Alexandre dentro de um fórum de Linux, tá? Muito conhecido. Na internet, a gente se conheceu, eu vi a apresentação do curso dele e eu achei muito legal, porque ele está vendendo a um preço muito bacana, ele está abordando todos os temas principais do Linux CentOS 7.0 e em 20 horas ele consegue te ensinar do básico ao avançado no CentOS com muito detalhamento e você recebe o seu acesso de forma rápida. Você que está querendo aprender para ontem, o material dele está excelente, você vai receber muito rápido o seu acesso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do Linux, sobre o seu funcionamento e a sua linha de comando, né? O Linux, muita coisa dele você faz dentro do terminal de comando, então tudo que você vai aprender dentro do curso do Alexandre, que é para o Linux CentOS 7.0, você vai poder aplicar também em outras distribuições do Linux, não somente no CentOS, na sua distribuição mãe, né, que é o Red Hat, você vai poder aplicar o seu conhecimento também nas outras distribuições, seja no Slackware, seja no Ubuntu. Você vai ter pequenas diferenciações de comandos e essa diferença de comandos na maioria das vezes só está ligada aos aplicativos próprios da distribuição. Por exemplo, o atualizador de pacotes no Red Hat você usa o Yum, né? E no CentOS também. No Ubuntu você vai usar o apt-get. Então ele tem essa pequena diferença que são só os comandos de cada distribuição, que são peculiares de cada distribuição, tá? O que você aprender dentro do curso, no conteúdo programático aqui das 20 horas do Alexandre, da Escola do Linux, você vai conseguir aplicar em qualquer outra distribuição de Linux que você estiver trabalhando, até mesmo nas mais velhas, tá? Porque o Linux leva todos os comandos dele historicamente dentro dos releases mais novos.
Então, ele dentro do curso deles vai ensinar para vocês sobre o usuário master, que é o root, tá? Que é esse aqui. Eu estou usando o comando whoami, tá vendo? Para poder saber quem que é o meu usuário. Ele vai mostrar para vocês sobre o permissionamento de arquivos, usuário e grupo, o que é isso, tá? Ele vai ensinar vocês também sobre o file system do Linux, como trabalhar com os comandos fdisk, sobre o LVM, que é o LVM, como é que você pode pegar um file system que está com pouco espaço, você está com o seu diretório do seu site com pouco espaço, como é que você faz para aumentar aquele espaço. Ele vai ensinar vocês como virtualizar dentro do Linux usando o KVM, tá? Então o conteúdo dele está excelente. Eu posso ajudar vocês a instalar o Linux dentro do VMware. Quem não sabe trabalhar com virtualização ainda, você pode baixar gratuitamente o VMware, instalar ele dentro do seu Windows e depois instalar o Linux CentOS 7.0 de forma virtual para você ir aprendendo. E se você não quiser instalar ele dentro da sua máquina virtual, estiver querendo instalar ele diretamente no seu desktop, vocês podem pedir ajuda aqui embaixo, que eu vou responder as questões para vocês de como instalar ou as dúvidas durante a instalação. E estou deixando para vocês também aqui embaixo o link de acesso ao curso do Alexandre da Escola do Linux, tá? Que está excelente, está ensinando vocês desde a instalação até a virtualização usando KVM dentro do Linux, passando por parte de networking, file system e permissionamento de usuários e muito mais, tá? Um conteúdo excelente. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, eu vou pedir para vocês clicarem no joinha aqui embaixo e acesse o conteúdo do curso clicando no link aqui embaixo, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. E é isso aí. Fiquem com Deus, um abraço e tchau, tchau.